Bom dia! A magia! Dia. Todo dia a gente tem que pensar. A magia, dia 18. Vamos lá. Deixa eu me localizar aqui. A magia, dia 18. Bom dia, querida. Tudo bem? Dia 18. Para você que não está acompanhando a magia ainda, desde o primeiro dia, o que a gente está fazendo? São 28 dias de práticas, tá? Desse livro maravilhoso. Já é a segunda vez que eu faço aqui no meu perfil as práticas dele e hoje vai ser o dia 18. Ontem a gente fez o cheque. Quem é que fez esse cheque maravilhoso? Contei várias histórias ontem de pessoas que manifestaram muitas coisas ano passado, tá? Enquanto isso, você pode, só enquanto a gente espera o Instagram avisar aí algumas pessoas que a gente está ao vivo, você pode ir convidando outras pessoas. Se você já tá aqui há mais dias, se você tá assistindo a gravação. Deixa eu ver a lista de tarefas mágicas. Então, a primeira frase, já vou começar, tá? Porque o pessoal chega atrasado, eu vou honrar quem chegou na hora. A primeira frase do dia 18 é: o mundo está repleto de coisas mágicas à espera que nossos sentidos fiquem mais aguçados. Hoje, eu passei por uma situação aqui, vou compartilhar com vocês como que a gente transforma as coisas na prática, tá? Enquanto o pessoal chega, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu passei por uma determinada situação nos últimos dias que me deixou um pouco apática, um pouco, molinha e tal, uma experiência que eu passei. E aí, o que aconteceu? Hoje foi um dia difícil de acordar, tá? E eu já percebam a história da vibração, gente. Foi um dia difícil de acordar, então eu já quebrei uma rotina ali de gratidão que eu faço na hora que eu abro os olhos. Que é, meu Deus, que dia maravilhoso, não sei o quê. Como tava difícil de acordar, eu falei, meu Deus, tá difícil de levantar. Eu já comecei o dia, o quê? Constatando e de certa forma reclamando um pouco, né? Eu não tinha que acordar pra nada, não acordei em cima da hora, então eu poderia até dormir mais. Mas eu não gostei ali de como eu acordei, tá? A primeira coisa que eu fiz foi botar lá um áudio que eu escuto todo dia de manhã e falar, você precisa levantar. E aí, um pensamento daquele tipo, um pensamento daquela frequência vai puxando o outro. A gente tem que se dar conta disso. Um pensamento de uma determinada frequência puxa outros pensamentos de determinada frequência. Eu comecei a ter alguns pensamentos sobre aquela outra frequência, tipo, será que eu vou conseguir fazer exercício hoje? Será que eu vou conseguir malhar? Porque ontem eu não consegui. Tal. Eu comecei a ter pensamentos na mesma frequência. Vocês estão conseguindo me ouvir? Só me dá um ok, por favor. Paula, se estiver aí, me dá um ok. Só pra eu saber que eu tô sendo ouvida aqui. Porque eu nem tô com o WhatsApp aberto, nem nada aqui. Deixa eu fechar. Vou abrir o WhatsApp aqui atrás, só pra ver se tem alguma mensagem. Falando que eu não tô... Queria que alguém me desse um ok de que eu tô sendo ouvida, por favor. E aí, o que acontece, gente? Tá, tudo ok. Beleza, obrigada. E aí, eu fui pegar esse café aqui antes de vir pra cá, uns 3 minutinhos antes, 5 minutos. E eu percebi que a minha energia tava baixa. Na hora eu falei assim, cara, se eu não der um limite exatamente agora, o meu dia não vai ser legal. E eu já tinha feito uma meditação aqui antes de começar, onde eu visualizei, acessei frequências de coisas que eu quero manifestar, que ainda não estão aqui fisicamente, mas que
que eu quero manifestar. E aí eu falei, cara, como eu estaria exatamente agora? Eu fiz exatamente isso, tá? Eu tô falando pra vocês, compartilhando como é que eu faço e como é que eu fiz hoje. E eu realmente consegui mudar a energia mesmo, tá? Então, olha só. Na hora eu falei, tá, mas como eu estaria me sentindo exatamente agora, se tudo isso que eu tava visualizando ali naquele momento já fosse verdade, porque já é verdade. Na hora eu mudei, eu falei, cara, eu estaria super animada, eu estaria fazendo isso aqui. E eu falei, então é assim que eu estou. Puxei e ó, agora eu tô assim com vocês, tá? É muito simples. É muito simples fazer essa transformação, fazer essa alquimia. A gente acha que é difícil por crença, tá? Tudo bem, eu tô sempre treinando, né? Eu faço muito isso, mas eu nem faço tanto porque eu não caio geralmente nesses buracos. Sempre. Eu caio cada vez menos. E quanto mais a gente pratica, menos a gente cai. Mas eu quis compartilhar isso com vocês, porque se hoje for um dia que você tá aí, seja você aqui que tá ao vivo comigo, seja você que tá assistindo essa gravação, se for um dia que você acordou e se perdeu ali de manhã, não deu tempo de fazer o Enumere Suas Bênçãos. Eu, por exemplo, não fiz o Enumere Suas Bênçãos ainda, que é uma coisa que a gente tá fazendo todos os dias, né? Mas você não deu tempo, você acordou e veio logo pra cá. Tudo bem que aqui a gente vai trabalhar, né, a gratidão, juntos. Mas assim, se algo te desviou um pouco, dá tempo de voltar. Volta. Como que a gente volta? Com a gratidão. Outra maneira, foi o que eu fiz hoje, vai pra essa frequência do seu sonho, vai pros seus sonhos, vai pro que você deseja, entra nessa frequência, como? Fazendo visualização, se imaginando lá, etc. E na hora que você abrir os seus olhos, isso já é real. Como você estaria se sentindo nesse exato momento se tudo isso já fosse real? É essa frequência que você precisa manter para que aquelas coisas cheguem realmente na sua realidade e você consiga mudá-las. Tá bom? Então, quis contar uma micro historinha aí antes da gente começar. Hoje, dia 18, se alguém puder escrever pra mim, dia 18, a lista de tarefas mágica. Então, comecei com aquela frase ali que eu já li pra vocês. E ela fala, se você parar pra pensar, a gratidão é a sua melhor amiga. Quem é sua melhor amiga? Quem é sua BFF? A gratidão. Porque ela sempre tá ao seu lado. Ela sempre tá disponível pra te ajudar. Ela nunca deixa você na mão. Nunca te decepciona. E quanto mais você confia nela, mais ela faz por você e enriquece a sua vida. Então ela realmente é uma grande amiga, né? Muito amiga mesmo. Então, o exercício mágico de hoje vai te mostrar como confiar ainda mais na gratidão. O que será que ela vai mandar a gente fazer? Eu não lembro desse exercício. Obrigada. Deixa eu só fixar esse comentário aqui. Eu não lembro desse exercício. Vamos ver. Então, olha só. Vou começar a ler para vocês, tá? Todos os dias a vida nos apresenta pequenos problemas que precisam de solução. Às vezes, quando não sabemos como resolvê-los, a gente pode se sentir sobrecarregados. Os bem-te-vis aqui estão vindo? Talvez seu problema seja não ter tempo suficiente para fazer tudo o que você precisa em 24 horas. Parece que você não tem tempo bastante. Talvez você esteja atolado de trabalho até o pescoço e gostaria de ter mais tempo livre, mas não consegue ver como resolver isso. Esse como é que é o problema. Vamos falar mais sobre isso. Talvez seu trabalho seja ficar em casa cuidando de crianças e você se sinta exausto, mas não consegue arranjar ajuda para se dar uma folga. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, mas não faz ideia do que fazer para solucioná-la. Talvez tenha perdido alguma coisa e feito de tudo para encontrá-la, mas não teve sucesso. Talvez você esteja em busca de algo, como um animal de estimação perfeito, um babá perfeito, um excelente cabeleireiro, um ótimo dentista, um médico. E por mais que se esforce, até agora você não conseguiu encontrar o que você precisa. Pode estar em uma posição desconfortável por ter que se negar a fazer um favor para alguém, ou pode estar em conflito com outra pessoa, em vez das coisas entre vocês se resolverem, elas parecem somente piorar. Tem várias possibilidades aí. Ela simplesmente deu exemplos de problemas que você pode estar passando, né? E aí a lista de tarefas, que é o exercício de hoje,
de tarefas mágicas vai te ajudar a resolver os pequenos problemas cotidianos. Ah, legal. Então hoje a gente não vai trabalhar as grandes situações, e sim essas pequenas situações. Porque eu tava olhando aqui, eu tava assim, gente, mas ela tá falando de coisas, né, do dia a dia, coisas banais. Ótimo, porque o nosso dia se faz dessas pequenas coisas. Então é muito bom a gente saber resolver isso de uma forma diferente do que a gente tem feito, né? Vamos ver. Você vai ficar impressionado com os resultados. Quando o poder mágico da gratidão é combinado com a lei da atração, pessoas, circunstâncias e acontecimentos são reordenados, são reorganizados para fazerem por você o que você quer que seja feito. Não é a sua função saber como isso vai acontecer ou como aquilo que você deseja será realizado. A gente vai ter bastante coisa para falar hoje, hein, sobre isso. Basta ser o mais grato possível pelo que será feito por você agora mesmo, como se isso já tivesse acontecido, depois é só deixar a magia acontecer. Hoje você vai criar uma lista das coisas mais importantes que você gostaria que fossem feitas ou solucionadas por você. Então, ela já está explicando o exercício, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que nem eu faço todos os dias, tá? Então vai ser assim, ó. Lista de tarefas mágicas. Mágica. É a lista que é mágica, são as tarefas. Você pode incluir nelas coisas que você não tem tido tempo para fazer, ou não queira fazer, assim como qualquer um dos seus problemas atuais, desde pequenas questões cotidianas até situações mais complexas. Então a gente também pode trabalhar coisas grandes que a gente quer que se resolva. Pense em qualquer área da sua vida em que você precisa que algo seja resolvido ou feito por você. Já tô falando logo o que é, logo no começo da live, para que você já vá pensando nessas coisas enquanto a gente conversa, que eu vou começar a falar agora, tá? Então, quando você terminar de fazer sua lista, você vai escolher 3 itens para se concentrar no dia de hoje. Então, você pode ter uma lista infinita aí, 20 coisas, mas a gente hoje vai escolher 3. E vai imaginar que cada uma dessas coisas foi feita ou resolvida. Imagine que todas as pessoas, circunstâncias e acontecimentos foram mobilizados para que isso acontecesse e deu certo. Tudo feito, tudo solucionado, tudo resolvido por você, que está retribuindo com um enorme obrigada. Dedique pelo menos 1 minuto a cada um dos 3 itens, acreditando que já foi feito ou solucionado e sentindo uma imensa gratidão por isso. Você pode fazer o mesmo para o restante dos itens da sua lista, alguma outra hora, mas simplesmente acrescentar as coisas que querem ser resolvidas a essa lista já é uma atividade poderosa. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui. Ela está fazendo 2 coisas aqui. Vamos entender o que a gente está fazendo para que as coisas funcionem ainda melhor, né? Para que a nossa mente não fique atrapalhando o que a gente vai fazer hoje. Pelo contrário, que ela ajude. Então, olha só. A gente vai fazer uma lista de tarefas mágicas. Ela fala que só de acrescentar, mesmo que você não faça o trabalho individual, que é a nossa proposta de hoje, isso já vai começar a se resolver. Como? Isso que você tem que entender que não é a sua parte. Quando a gente escolhe algo para resolver, conhecendo essa lei universal da atração, da vibração, a gente está falando de resolver algo, né? Manifestar a resolução, transformar em matéria a resolução dessas pequenas coisas para que seja mais fácil. Então você está ali sofrida querendo resolver um monte de coisinha que nunca se resolve. Porque você fica buscando o como que isso vai acontecer, como que eu vou conseguir essa pessoa para resolver minha vida, como que eu vou conseguir um médico que eu já procurei aqui e não tô conseguindo. Ela fala de pequenas coisas, de pequenos problemas, né? Alguma coisa que precisa ser consertada na sua casa, qualquer pequena coisa. E aí ela fala de grandes coisas também. Por exemplo, a gente pode pensar em um processo, a gente pode pensar... A gente hoje não tá aqui especialmente falando de relacionamentos, né? De questões relacionais. A gente tá falando hoje de coisas que precisam ser resolvidas. É uma lista de tarefas mágica. O nosso erro, quando uma coisa tá empacada na nossa vida, quando a gente começa a fazer esse tipo de trabalho aqui, e aquela coisa empaca, aquela coisa não flui, não se resolve naturalmente. O que é se resolver naturalmente? As soluções magicamente chegarem até você. Você não precisa ficar procurando.
a coisa chega, do nada alguém vai chegar pra você e vai falar assim: nossa, eu fui no médico aqui, que é aqui do lado da sua casa, maravilhoso, lembrei de você o tempo todo, deixa eu te passar o contato dele, se você tava procurando um médico, por exemplo, sabe? É assim, você atrai as soluções, tudo fica mais fácil de ser vivido. Essa lei diz isso, se você sobe a sua vibração, você olha aquelas tarefas, porque olha só, vamos fazer aqui a conta dos bastidores universal, você tá lá, você tem uma lista de coisas que você tem que resolver, e você olha para aquilo e você fala: cara, não consigo resolver isso, meu Deus do céu, muita coisa, ai, eu tô sobrecarregada. Olha os pensamentos que você tá tendo, as emoções que você tá tendo e a vibração que tudo isso tá se transformando. Você acha que você vai conseguir magnetizar alguma coisa boa para resolver a vida? Não vai. Não vai. Porque a sua vibração, lembra, semelhante atrai semelhante. Você vai atrair mais situações que vão fazer você se sentir exatamente daquela forma. Frustrada, sobrecarregada, cansada. Você entra ali num círculo de horrores, né? Que aquela vibração vai produzindo mais daquilo. É isso. Ao passo que quando a gente faz essa lista e fala: eu vou usar o poder da gratidão e vou imaginar que tudo isso já foi resolvido, eu vou tomar consciência de que quando eu melhoro a minha vibração, se semelhante atrai semelhante, isso é lei, né? A minha vibração é de gratidão, as soluções começam a aparecer, as coisas se resolvem. A Louise Hay, que é uma mentora minha, vocês devem conhecer, né? Ela tem muitos livros escritos. Ela sempre fala, eu gosto de repetir essa frase que ela fala, eu já falei aqui na magia, desde que a gente começou, já falei nela, com certeza. Ela fala que quando a gente tem um problema, a gente não tem que botar foco nesse problema e tentar resolver o problema. A gente vai consertar o pensamento que criou esse problema e tudo vai se resolver. Porque existe alguma crença, existe algum pensamento que se tornou uma emoção, que se tornou uma vibração e que fez esse problema entrar na sua vida. Então a gente ajusta aqui dentro, a gente conserta aqui dentro da gente e fora disso as coisas vão se resolver, tá? Experimenta fazer dessa forma, parece muito fácil, mas não é. Quando a gente bota foco, gente, no problema, aquele problema vai aumentar. É assim que acontece. A gente, quando tem um problema, a gente não deveria jamais ficar contando para todo mundo, pedindo conselhos, pedindo ajuda, ou mesmo ficar remoendo aquilo dentro da gente, porque isso vai fazer com que esse problema aumente. Pensa assim, cada vez que eu penso sobre um problema, eu tô botando uma espécie de adubo, de fermento naquilo, aquilo ali, ó, vai crescer e vai tomar conta da minha vida. Então, se tem algo na sua vida crescendo, é porque você está botando energia. A gente tem que olhar e falar qual será o pensamento que veio por trás disso. Eu vou ajustar isso, eu tenho uma crença sobre isso. Às vezes a crença é: nossa, eu tô sobrecarregada, eu tô muito cansada, pelo amor de Deus, eu tô exausta, não aguento mais. Só esse pensamento vai fazer você magnetizar cada vez mais tarefas para que você se sinta mais disso. Pensa que o universo, ele é neutro, tá? Quando a gente fala de universo, deixa eu explicar uma coisa pra vocês de uma outra forma. Eu tô sempre repetindo as mesmas coisas pra vocês. Vocês vão ver que a gente é repetitivo aqui, sim. E eu tento sempre explicar de várias maneiras a mesma coisa. Por quê? Porque da primeira vez que eu falei isso, você entendeu de uma forma. E hoje, que é a 10ª vez que eu falo isso, você vai entender de uma outra forma. Então, eu tô te ajudando ao repetir, tá? Tô me ajudando e tô te ajudando, tá? Então, olha só. Perdi a linha de raciocínio que eu tava. Mas tudo bem. Deixa eu continuar aqui de onde eu tava. Perdi mesmo a linha de raciocínio que eu tava falando. Não tem problema, tá? Então aqui, ó, vou ler. Eu já veio na minha mente. Se alguém quiser escrever aí, me ajuda também. Mais uma vez, lembre-se de que, segundo a lei da atração, segundo a lei da vibração, semelhante atrai semelhante. Isso significa que quando você é grato pelas soluções como se elas já tivessem surgido, você atrai para sua vida tudo o que você precisa para resolver uma determinada situação. Concentrar-se nos problemas atrai mais problemas. Como sempre, ela escreve tudo que eu já falei. Você precisa ser um ímã para a solução, não um ímã para o problema.
Ser grato por ter a solução vai atrair a solução para você. Para demonstrar como esse exercício mágico é poderoso, ela vai compartilhar uma historinha aqui para dar um exemplo, tá? Eu vou ler a historinha dela. Se você tem alguma história onde você percebe que você conseguiu tirar o foco do problema, né? E se você já praticou isso aqui de alguma forma, usa sua memória aí e me conta aí. Eu tenho uma história, aconteceu assim, assim, assado, me conta. Se você nunca aconteceu, me conta o problema que você tá passando não, senão a gente vai botar energia. Me conta não, só se você já tiver passado pela solução. Então ela vai contar uma história, tá? Depois de sair uma noite, a minha filha descobriu na manhã seguinte que estava sem a sua carteira. Não fazia ideia de onde poderia tê-la perdido ou se tinha sido roubada. Telefonou para o restaurante em que tinha ido jantar, para a empresa de táxi que havia usado e para a delegacia mais próxima. Chegou até a procurar pelas ruas e bater a porta dos vizinhos. Ninguém tinha encontrado sua carteira. Além da carteira da minha filha ter as coisas de valor de costume, como seus cartões de crédito, carteira de motorista e dinheiro, a sua maior preocupação era o fato de não haver nenhuma informação de contato, pois a minha filha havia morado no exterior durante muito tempo. Seu número... eu lembrei dessa história. Essa história é bem legal. Seu número de telefone tampouco constava na lista, e com um sobrenome tão comum, não parecia haver nenhuma esperança de que alguém a devolvesse. Ou seja, ela estava passando por um problema que, aos nossos olhos normais, de pessoas normais, era impossível de resolver. Cara, não tem como alguém me devolver. Porque, assim, não tem como essas pessoas me acharem. Não tem nenhum contato meu. Não tem como. Apesar desses obstáculos aparentemente intransponíveis, ou seja, parecia que era impossível, minha filha se sentou, fechou os olhos e mentalizou a imagem da sua carteira. Visualizou a si mesma com a carteira nas mãos, abrindo-a e vasculhando tudo, e sentiu uma enorme gratidão por tê-la recebido de volta com tudo dentro. Durante o resto do dia, sempre que pensava no assunto, minha filha tornava a imaginar que estava com a sua carteira nas mãos e sentia uma imensa euforia e gratidão por tê-la recebida. Isso é muito importante. Durante o dia, ela não sentou, fez uma visualização e ficou preocupada. Não, cada vez que ela lembrava, ela fazia a mesma coisa. Ela fechava e se via com aquilo nas mãos e se via super grata. Ela não conseguiu sustentar esse pensamento ao longo do dia, tá? Isso é muito importante, porque não adianta você visualizar e depois você ficar duvidando daquilo, tá? Durante o resto... já falei. Mais tarde, ela recebeu um telefonema de um fazendeiro que vivia a 160 quilômetros de distância, dizendo que havia encontrado sua carteira. A parte mais extraordinária da história é que o fazendeiro havia encontrado bem em frente à casa da minha filha, nas primeiras horas da madrugada, e no mesmo instante vasculhou a carteira em busca de informações de contato, fez vários telefonemas na tentativa de encontrar seu dono, mas sem sucesso. Então ele desistiu e voltou para a fazenda com a carteira, ou seja, o cara estava passando ali e achou. Contudo, olha como é que o universo organiza tudo, presta atenção. Enquanto se dedicava aos seus afazeres, o homem não conseguia tirar o assunto da cabeça. Então ele decidiu fazer uma última busca pelo dono da carteira. Encontrou dentro dela um pequeno pedaço de papel com o nome Christian escrito. Juntou esse nome ao sobrenome da minha filha e ligou para esse negócio da lista aí, tipo uma lista de pessoas que moram ali naquele bairro. E havia apenas um Christian na lista com aquele sobrenome. Então ele telefonou para o número que a telefonista lhe passou e era a casa do pai dela. Do pai da filha, né? Até hoje não sabemos como ele conseguiu esse número, pois ele não constava na lista. Nós mesmas telefonamos para a auxiliarista várias vezes depois do ocorrido e a resposta sempre foi: sinto muito, mas não há nenhum número relacionado a este nome. Depois de ir parar a 160 km de distância de onde havia sido perdida e por meio de uma extraordinária sequência de acontecimentos, a carteira da minha filha foi devolvida intacta. Minha filha fez sua parte ao ser grata por receber sua carteira de volta. E como não poderia deixar de ser, a magia da gratidão entrou em prática e mobilizou cada pessoa, circunstância e acontecimento para que a sua carteira voltasse às suas mãos. O poder mágico da gratidão também está à sua disposição para ser utilizado por você, como sempre esteve. Você só precisa aprender a usá-lo. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa história é muito legal, porque a maioria das pessoas que ouvir essa história vai achar que é uma história muito maluca e que isso não aconteceria. Porque você entendeu
que o nome, o cara contou toda essa história, mas no final das contas, quando elas foram conferir, o nome delas nem estava lá, então não faz diferença. Quando a gente começa a usar essa magia da gratidão na nossa vida, as coisas que acontecem são bem emblemáticas, são bem chocantes, são bem esquisitas, para que a gente comece a compreender que o impossível pode ser feito e será feito quando você se sintoniza com isso. É por isso que foi uma história tão esquisita. Por isso que a solução não foi assim, alguém que achou, conhecia ela, tal, poderia ser também. Mas vocês entenderam que o próprio universo, ele organiza as coisas pra gente pra aumentar a nossa fé. Eu não sei o que estava acontecendo na vida dessa garota, né? Da filha dela. Mas a todo momento na nossa vida, a gente está tendo um convite de desenvolver algumas virtudes. Por quê? Como é que acontece tudo isso? Agora a gente nem vai mais falar de lista de tarefas. A gente vai falar de coisas mais importantes ainda e vamos usar a lista de tarefas para praticar tudo isso que eu vou trazer para vocês. Tudo começa com um desejo que a gente tem no nosso coração. Então, se você tem um desejo no seu coração hoje, saiba que ele não é em vão. Mesmo que ele pareça muito distante de você, mesmo que ele pareça impossível, mesmo que ele pareça um desejo que até atrapalha a sua vida, né? Tipo, ai, cara, isso aqui é tão impossível e eu fico sonhando, cara, esse negócio tá aqui dentro da minha cabeça, tá dentro do meu coração. Na verdade, é um desejo do seu coração, tá? É aquela coisa que às vezes tá lá há anos dentro de você. Você tem esse desejo. Você consegue perceber que a gente todo dia faz escolhas de se a gente faz isso ou faz aquilo, se a gente fica com essa pessoa ou fica com aquela, se a gente continua nesse trabalho ou vai para outro, se a gente viaja para um lugar ou para o outro. E até essas pequenas escolhas fundamentais, né? Como que eu vou agir hoje, como é que vai ser meu dia. Mas vocês percebem que muitas vezes esses desejos que estão no nosso coração, muitas vezes não sempre, eles não são colocados pela gente. Esses desejos, eles estão lá no nosso coração. É que nem quando a gente gosta de alguém. A gente não escolhe a pessoa de quem a gente gosta. A gente pode escolher ficar com essa pessoa ou não. Levar um relacionamento adiante ou não. Mas a gente não escolhe de quem a gente gosta. É mais ou menos isso que eu tô querendo dizer, tá? Se ficar difícil a compreensão, vocês me sinalizam aqui escrevendo, tá? Então a gente tem esses desejos plantados pelo nosso Criador mesmo, sabe? Não é à toa que eles estão ali dentro da gente. Eles não estão plantados porque aquilo ali é o que a gente precisa fazer. Não. Mas eles são uma espécie de dica dele. De que se você for atrás desse desejo, esse é um caminho de muita evolução para você. Porque quando você tem um sonho e você não está vivendo esse sonho no seu momento presente ainda, né, na sua vida física, no seu plano físico, você está vivendo até em outros lugares, você sonha, né, mas você ainda não tem aquilo ali nas suas mãos, esse sonho que você quer realizar. Eu não sei se você consegue se dar conta de que você vai precisar se transformar internamente. Você vai precisar desenvolver muitas coisas dentro de você para que essa coisa chegue nas suas mãos, sabe? Eu tô falando, às vezes, de um sonho grande. Eu tô falando de uma coisa que a gente chama, às vezes, de lenda pessoal. É um sonho que você tem desde criança e que aquela coisa, ou desde adolescente, e aquela coisa ali fica na tua cabeça, fica no teu coração. Só que você não consegue ver como que isso vai se realizar. Então, você acaba deixando de lado. Porque a maioria das pessoas, ela abandona a sua lenda pessoal mesmo. Ela abandona. Porque a vida vai te dizer muitas vezes que aquilo ali não é pra você. Isso vai acontecer, isso faz parte desse processo de estar caminhando em direção à nossa lenda pessoal. Eu fiz um post outro dia, não lembro qual é o título dele, tá lá, branquinho, aqueles branquinhos que eu faço. Tem um negócio escrito. Onde eu falei isso, né? Ah, já sei. É tipo, se você morresse hoje, você estaria feliz? A pergunta era essa. E eu te digo que se você
estiver vivendo a sua lenda pessoal ou caminhando para ela, você está feliz. Isso é um sinal, sabe? Ou seja, você está indo em busca dessa realização desse sonho, que é o que você... é uma missão, é o que você veio fazer aqui. E muitas vezes você abandona a sua missão e aí você sente um vazio, você fica deprimido. A sua vida meio que perde a cor. E muitas vezes você tem um monte de outras coisas para agradecer. Realmente você tem uma família, você tem saúde, você tem dinheiro. E você continua sentindo esse vazio. E isso tem a ver com essa missão, com esse propósito que você tem, né, de realizar isso. Então, quando você volta a dar atenção para isso, quando você volta a sonhar, quando você volta a desejar, apesar de todas as circunstâncias em volta de você dizerem que é impossível, que nem a história dessa carteira, que foi muito inusitada, você fica num estado de alegria quando você volta a acreditar nos seus sonhos, tá? E você não é hora de você pensar no como. A gente não deve se preocupar com o como. Porque o que é o como? É você olhar para as suas circunstâncias. Toda vez que eu olho para a minha vida ao meu redor, eu falo, cara, é impossível isso acontecer. Então isso vai baixar a tua frequência. Não é para você se preocupar com como. Você precisa saber o que você realmente quer. Você precisa acessar esse sonho, esse desejo, esses sonhos, esses desejos. Mas sempre tem um que tem mais força, né? E você tomar a decisão de que você vai fazer até acontecer, que isso vai acontecer na sua vida, que você não vai desistir. Aí você vai começar a se trabalhar internamente. Isso é pra mim, isso é pra mim. Então, por que eu comecei a falar nisso? Porque eu não sei o que estava acontecendo na vida dessa garota que perdeu a carteira. Mas, todo problema que aparece no nosso caminho, às vezes ela tá sonhando uma outra coisa lá da lenda pessoal dela, tá? Ela tá com outro sonho, o sonho dela é, sei lá, ser escritora, escrever um livro. E ela abandonou isso a vida inteira porque ela achava que ela não ia fazer dinheiro com isso. Vamos lá, contar uma historinha aqui. E aí ela, no meio desse caminho, ela é filha dessa mulher aqui, né? Então ela sabe bem esse conteúdo. Inclusive foi ela que deu na história, se você for ver a história, uma das filhas, eu não sei se é essa filha, não sei nem se ela tem mais de uma filha, que começou a dar livros para essa mãe. E hoje em dia essa mulher virou essa escritora de tantos livros legais, né? O Segredo, ela produziu O Segredo e tal. Mas enfim, vamos falar dela de uma forma assim, eu não sei qual é a história dessa filha aqui da carteira. Mas, vamos supor que ela tinha esse sonho de ser uma escritora. E aí do nada ela perde essa carteira. A maneira como ela lida com os acontecimentos e os supostos problemas no dia a dia vão estar trabalhando ela internamente, vão estar ajudando ela a desenvolver algumas virtudes mesmo, tá? Por exemplo, será que ela não tinha que desenvolver a virtude da fé, de fazer o trabalho ali de mentalização, o trabalho de gratidão, que foi o que ela fez, e a virtude da paciência, de saber esperar a coisa se resolver? Então eu tô aqui desenvolvendo a minha capacidade de acreditar nesse processo, né? Aumentando a minha compreensão, meu entendimento sobre como o mundo funciona. Então eu estou praticando na história da carteira para que depois eu consiga me desenvolver tanto esse entendimento, essa compreensão e essa fé, que eu vou conseguir levar isso para minha história de manifestar ser uma grande escritora, uma escritora best-seller. Vamos supor que esse é o sonho dela. Estou inventando aqui um sonho qualquer, não importa. Pega o teu sonho e bota aqui dentro da minha história. Seu sonho é ter um super consultório, seu sonho é ter uma clínica, seu sonho é ter morar num lugar tal, seu sonho é viajar pelo mundo. Não importa qual é o seu sonho. Seu sonho não importa. Não importa, é ter uma casa tal para morar com a sua família. Seja qual for o seu desejo, tá? Você vai encaixar nessa história. Então, quando a gente tem a gente tá aqui conectada com a nossa lenda pessoal, né? Com esse grande sonho maior, e quando a gente tá indo em busca dele, a gente vai ser preparado de alguma forma todos os dias, o dia inteiro, para que isso chegue. Porque se você sonhar, se você mentalizar, isso vai chegar. Não tem a possibilidade de não chegar, por mais absurdo que tenha. A única possibilidade é você parar de acreditar.
Só que o que a maioria das pessoas não entendem é que não é que a gente não seja boa o suficiente para receber o nosso sonho. Não é isso. Mas a pessoa que vai receber esse sonho nas suas mãos não é quem a gente é ainda hoje. A Ana que tem as coisas que eu tô aqui, ó, sonhando em ter, que eu ainda não tenho fisicamente, eu tô me tornando essa Ana. Senão, gente, olha, é muito emocionante ver a gente olhar para nossa própria trajetória. Todo dia aparece uma... É muito interessante, né? Porque o meu telefone tem um sistema de mostrar lembranças. Então, de vez em quando aparece lá lembranças, aí aparece foto de 2019, 2018, 2017, várias fotos do ano passado e tal. E eu não sei se o seu telefone aparece esses negócios que eu tô te contando aqui, mas o meu aparece. Mas é muito louco que às vezes não aparece da data exata, aparece uma coisa que é pra me mover emocionalmente, é pra me tocar mesmo. É pra me mostrar assim, cara, olha o quanto você já caminhou. Né? Então a gente não deve ficar usando a nossa memória, lembrando de coisas ruins. Mas é muito emocionante quando a gente olha pra uma foto e fala, cara, eu tava vivendo esse negócio aqui. Então hoje eu tô aqui meio que reclamando disso, né? Pô, eu tô aqui nessa caminhada, né? Tem dias que a gente fica assim, reflexivo, que a gente fica... A gente tira o olho da gratidão e põe o olho na falta. Isso é normal, todo mundo passa por isso. A gente só tem que sair rapidinho. E parece que o universo ativa algum negócio aqui nos meus telefones e mostra, e fala, olha aqui o que você tá. Então, quando eu tava lá atrás, eu não imaginava... Hoje, eu já tô vivendo um monte de manifestações que eu fiz, né? A minha vida hoje, toda, desde a minha saúde, desde o meu corpo, até tudo que eu vivo, todas as coisas que eu vivo, já são um reflexo dessas coisas que eu sonhei ali atrás. A forma como eu trabalho, como eu ajudo as pessoas, tudo. Eu sonhei com isso um dia, quando eu não fazia isso, tá? E os nossos sonhos vão se renovando também, né? Porque por trás disso tem um grande sonho que é lá da minha infância. E que quando a gente é criança, a gente não tem essa noção de limitação, né? A gente não acha que nenhum sonho é grande demais pra gente. A gente não acha. A gente simplesmente fala, eu vou ter isso, eu vou conseguir. Só que a vida começa a acontecer e às vezes até por amor. As pessoas que nos amam, que estão em volta da gente, elas começam a dizer, não, isso é demais pra você, cara, faz isso aqui, segue esse negócio normal aqui, faz uma faculdade, não, esse negócio aqui não vai dar pra você não. E você começa a criar várias barreiras internas, porque as barreiras todas são internas. Mesmo quando elas se apresentam fora. Mesmo, o que eu tô querendo dizer? Mesmo quando você olha pra sua realidade e fala assim, Ana, realmente eu não tenho como ir atrás desse sonho, porque eu tenho que trabalhar nessa coisa aqui pra sustentar, porque não dá pra eu ir atrás desse sonho. Isso começou dentro de você, como uma barreira interna, e aí ela se transforma numa barreira externa. Ela se transforma em realidade de alguma forma. Quando você começa a trabalhar isso dentro de você e limpar essas barreiras, esses muros que você construiu entre você e os seus sonhos e os seus desejos, isso sempre tem a ver com as coisas que a gente acha, principalmente sobre a gente mesmo, tá? Muito mais do que sobre a vida. Às vezes sobre a vida também, né? Tipo, a vida, crenças, a vida é dura, a vida é difícil. Ter dinheiro não é pra qualquer pessoa, viver do que se ama não é pra qualquer pessoa. São crenças, são pensamentos. Que atrapalham você de viver as coisas que você quer viver. Porque é pra você e é pra todo mundo. Na hora que a gente chega aqui, nesse planeta, a gente já tá próspero e abundante. A gente vai aprendendo conceitos de escassez. E a gente começa a não gostar de quem a gente é, a gente começa a se comparar. A gente entra, sim, em lealdades familiares. O que é isso? Invisíveis. Se você veio de uma família que ninguém tem dinheiro, ter dinheiro é uma coisa que vai ser mais desafiadora para você, não porque você não nasceu numa família rica,
mas porque a gente tem lealdades invisíveis, né? A gente pertence àquele grupo e isso inclui um monte de coisas. Se sua família é toda doente, vai ser um desafio para você ser saudável, não por causa de genética, e sim por causa dos pensamentos que envolvem você. Acaba repetindo para você sentir que você pertence a um grupo. E na hora que a gente começa a fazer os primeiros movimentos de sair disso, sim, a gente às vezes se sente um pouco sozinho. No começo, a gente se sente diferente da nossa família, né? A gente sente que não pertence. Mas a gente continua pertencendo àquele grupo, sim. Mas a gente vai ter que lidar com algumas coisas. Inclusive com os medos das pessoas que amam a gente. Que vão vir, nossa, não faz isso não. Procura uma coisa mais segura. Fica aqui onde você tá. Na nossa família todo mundo fez concurso. Pelo amor de Deus, faz concurso. Mas teu sonho é ser atriz. Sabe? Teu sonho é empreender. Seu sonho é ser dona de uma clínica de estética. Seu sonho é ajudar as pessoas com isso. Desde criança que você sonha com isso. E aí a tua família inteira fez concurso e você fica ali, cara, né? Eu tenho que fazer esse negócio, meu Deus do céu. E se sente ali naquele conflito eterno. O que eu tenho pra dizer pra vocês hoje, que eu nem sei como eu vim parar aqui nesse assunto, né? Que eu vou indo no fluxo mesmo, ouça o seu coração. Porque a nossa intuição é a voz do nosso coração. Não é a nossa razão. A nossa razão, ela é importante para várias coisas na nossa vida, né? A gente não tem a razão à toa. Se ela tá aqui, ela é útil. Mas quem deveria mandar em você não é a sua razão, é o seu coração. O seu coração, ele te dá os caminhos, ele te dá as respostas. Mesmo que pareçam coisas muito loucas. Mesmo que pareça que tudo tá te encaminhando, que as circunstâncias, ou seja, a sua realidade te diz na razão para você ir para outro lugar. Mas o seu coração tem esse desejo. Segue o seu coração. Segue o seu coração. Porque o seu coração, ele vai te dar os caminhos. Nossa, gente, isso toda vez que a gente toma uma decisão, a gente sempre tá, todos os dias, a uma decisão de uma nova vida. Todos os dias e o tempo todo, a gente está a uma decisão de uma nova vida. Porque quando a gente toma uma decisão, a gente já entra na frequência desse sonho, dessa coisa que a gente decidiu, né? A decisão, ela tem um grande poder, mais do que qualquer outro movimento, porque a decisão é um movimento interno muito potente. E aí o que acontece quando a gente toma decisões às vezes? A gente entra na frequência daquele desejo e do lado de fora começam a aparecer, às vezes através da boca de outra pessoa, às vezes através de circunstâncias, né, da sua realidade, bate ali na sua porta essa razão e fala assim, não, isso aqui não é pra você. E aí você sai da frequência do seu sonho, você não consegue se manter lá. Toda vez que a gente toma uma decisão que vai mudar a nossa vida, que vai ser boa pra gente, que vai trazer felicidade, que tá alinhado com os desejos do seu coração. Isso vai acontecer necessariamente. Algo vai acontecer ali na sua vida real, na sua realidade, pra dizer que aquilo ali não é uma boa coisa pra você, tá? Então, muitas vezes vai ser uma coisa financeira. Por exemplo, você toma a decisão de fazer um curso, sei lá, que vai mudar a sua vida, né? Que vai te aprofundar. E aí, de repente, tudo em volta de você começa a te dizer, às vezes, situação financeira, às vezes, teu marido, às vezes, tua irmã, que você respeita muito a opinião dela, uma pessoa que te ama, vai lá e fala, cara, não faz isso. Isso não vai ser bom pra você, isso tá muito caro. Nossa, você já tá aqui fazendo essas coisas. Bota investimento nisso aqui. E você sai da frequência daquele sonho, né? O teu coração te guiou para aquilo, você sentiu entusiasmo, você sentiu felicidade, você sentiu bem-estar. E aquela coisa te guia para o outro lado. E você segue a razão.
Por quê? Isso aí é só o seu velho eu querendo te segurar, onde você já está há muito tempo. Por isso que às vezes, quando a gente toma uma decisão, não é bom a gente ficar pedindo muita opinião das pessoas, tá? Porque não que a sua própria mente não vai ficar ali te perturbando para te voltar, né? Existe o Dr. Joe Dispenza, ele fala assim, a gente é viciado em nível celular em ser quem a gente é. Ou seja, a gente é viciado no passado. Só que o passado só te trouxe até aqui, onde você tá. Então, se você quer mais do que o que você tem hoje, mais que eu digo é diferente. Se você sonha com algo diferente do que você está vivendo hoje, em qualquer área da sua vida, na sua saúde, na sua aparência, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida familiar, não importa. Se você quer mais, se você quer algo diferente, você precisa saber que você vai ter que fazer movimentos diferentes do que você tem feito. Você vai se tornar uma nova pessoa para você pegar esse sonho. A pessoa que tem esse sonho nas mãos, que vive esse sonho, né, essa casa, essa clínica, esse carro, esse relacionamento, não é essa pessoa que você olha no espelho hoje. Ainda não é. Só que você vai se tornar essa pessoa. E o primeiro passo é você saber o que você quer. E se voltar para dentro, pro seu coração. E ouvi-lo, apesar de todas as circunstâncias do lado de fora te dizerem que isso não é para você, que você não pode ir por aqui, que você não vale tudo isso, que você não é capaz. Então vamos para a nossa tarefa de hoje. Isso é tão forte, que me deu até vontade de chorar. De imaginar o quanto a maioria das pessoas não vão viver uma vida feliz e próspera só por causa das coisas que elas pensam sobre si mesmas. Por isso que eu tô aqui nessa missão com vocês, de ajudar vocês nisso. Tô aqui todo dia fazendo live 7 horas da manhã. Tô gravando meus cursos, tô dando mentoria. Porque a gente fica paralisado. É um sofrimento, é uma vida de sofrimento. Porque todos nós temos capacidade, todos nós temos tudo que você pode sonhar, você pode realizar. Se você não tivesse, se isso não fosse pra você, você sequer seria capaz de desejar e sonhar isso. Porque quando a gente tá num nível... Porque esse teu sonho, ele já é limitado. Você pode saber. As coisas que você sonha hoje, por maiores que sejam, eles já estão com uma tampinha que tem a ver com a imagem que você tem de você mesma hoje. Então, quando você chegar, né, daqui a alguns meses, daqui a um ano, se você continuar se trabalhando todo dia e você alcançar esse sonho, você vai ter um sonho maior. Porque você já vai ter melhorado os pensamentos que você tem sobre si mesmo. Então, você vai conseguir sonhar mais alto, tá? Então, a lista de tarefas mágicas é o seguinte, vamos lá. O que a gente vai fazer hoje no dia 18? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém sentiu, se identificou com isso, enquanto eu leio aqui? Que abandonou muitos sonhos ao longo da vida, que toda vez que sonha, acontece alguma coisa no meio do caminho e parece que pessoas e circunstâncias ficam te segurando ali pra você não caminhar. Como que tá sendo isso pra você? Me conta aí, que a gente tem 10 minutos aqui. Enquanto isso, eu vou dizer o que a gente vai fazer no dia de hoje, dia 18. Se alguém quiser escrever, pode escrever. Tipo, hoje, né? Ajuda as pessoas que estão chegando. Então, olha lá. 1. Enumere suas bênçãos. Vai acordar e vai fazer a lista de 10 bênçãos, escrevendo por que você é grata. Releia a sua lista e diga obrigada 3 vezes com muita emoção. Porque tudo aquilo ali já tá na sua vida, né? São coisas que já estão realmente na sua vida física. Então, você lembra que você já tem muito para agradecer, né? 2. Você vai fazer uma lista por escrito, que é essa coisa de hoje, né? Lista de tarefas mágicas. De coisas ou problemas mais importantes que precisa que sejam feitas ou solucionadas.
E o nome dessa lista vai ser a lista de tarefas mágicas. Pequenas e grandes coisas que você precisa de solução, que você precisa resolver na sua vida, tá? Aí você vai escolher nessa lista, que não tem limite de quantas coisas tem, 3 das coisas mais importantes. E imaginar que cada uma delas já foi feita por você. Então você vai escolher 3. Vai pegar cada coisa e vai visualizar você já com aquela situação resolvida. No caso dela que perdeu a carteira, foi uma coisa que apareceu. O que ela vai fazer? O que ela fez? Ela se imaginou com a carteira na mão. Muito obrigada, eu achei minha carteira, não sei o quê. Esses probleminhas, né? A gente vai desenvolver muita coisa ao lidar com esses problemas da maneira certa, que é já tendo gratidão pela resolução delas, tá? Eu já vou ler tudo que vocês estão escrevendo, podem escrever aí, tá bom? Então você vai dedicar pelo menos 1 minutinho a cada uma dessas 3 que você vai escolher, acreditando que já foi feito e sentindo uma enorme gratidão por isso. E antes de dormir, sua pedra mágica, agradecendo a coisa mais incrível que aconteceu no seu dia. Essa é a tarefa de hoje. Deixa eu ver aqui. Meu sonho era terminar a universidade, que não pude ir no Brasil. Semana que vem é a minha graduação aqui na Inglaterra, mas estaremos nos mudando para a Arábia Saudita. Isso só pode ser bom. Parabéns. Primeiro, parabéns, porque você não desistiu do seu sonho. E aí você vai pensar o que tem por trás desse sonho, né? Qual é o seu sonho de verdade? Por que você quis fazer uma universidade? Uma faculdade? Por que você quis se formar? O que é essa sua missão nesse mundo, né? Eu não lembro, eu esqueci, Joyce, qual é a gente já conversou no direct, mas eu esqueci o que é que você está estudando. Tomara que tenha a ver com a sua lenda pessoal, mas, né, com a sua missão de vida. Mas se não tiver, o que eu quero que vocês entendam muitas vezes o desejo que está no nosso coração ainda não tem a ver, recursos humanos, com a nossa lenda pessoal, com o nosso propósito. Mas seguir o caminho daquele desejo vai desenvolver tantas virtudes. Quantas virtudes você desenvolveu, Joyce, para conseguir se formar? Persistência, fé, dedicação, disciplina. Que coisas você desenvolveu? Você fortaleceu a sua mente, né? Que mais que você desenvolveu? Então, mesmo que você não trabalhe com isso, ou que você perceba que esse não tem a ver com esse grande sonho que você tem, que é a sua lenda pessoal, o seu propósito, com certeza a gente desenvolveu virtudes para conseguir concretizar aquilo que era um sonho. O que eu estou querendo dizer? Vamos supor a história da Joyce. O sonho dela era fazer essa universidade. E vamos supor que hoje, do nada, ela fale, gente, eu descobri que a minha lenda pessoal é tal coisa, que não tem nada a ver com a sua universidade. Ela vai achar que ela perdeu tempo na vida e ela vai continuar, ela nunca vai poder tomar decisões baseada no tempo que ela já investiu em algo. Tipo assim, não, eu não posso seguir esse sonho aqui que eu tenho, porque eu já perdi 5 anos estudando esse negócio aqui. Então eu tenho que fazer as coisas que eu perdi 5 anos. Eu não posso, porque eu já gastei 5 anos da minha vida. Cara, isso aqui é uma decisão que leva a gente pra muita infelicidade. As nossas decisões, isso é uma decisão racional. E que a maioria, talvez 99% das pessoas vão falar que você precisa seguir desse jeito aqui. Eu investi 10 anos, eu fiz universidade, mestrado, doutorado, blá, 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 blá. Cara, eu investi 20 anos nesse negócio. Como que eu vou abandonar isso pra seguir a minha lenda pessoal? Aí você vai seguir ou a razão, que é essa aqui que todo mundo vai te falar pra seguir, ou você vai seguir o seu coração, que é o caminho da sua felicidade. E que vai ser desafiador, sim. Vai ser desafiador, mas é isso que você veio fazer aqui. Aprender a seguir seu coração e desenvolver muitas virtudes nesse caminho, tá? Então hoje é um bom dia pra você ouvir seu coração, além das tarefas todas que eu passei pra você. Siga o seu coração. E o desejo que tem no seu coração hoje é um caminho de desenvolvimento pra você. Mesmo que seja uma coisa aparentemente fútil, tá? Mesmo que seja assim, nossa, mas o meu sonho da minha vida hoje é comprar um carro. Ok, é comprar um carro. Isso, se você investir nisso, e se isso for um desejo do seu coração, que não tem a ver com querer impressionar as pessoas, querer agradar, não, querer parecer algo, se não tiver a ver com isso, e mesmo que tenha um pouco,
com certeza você vai precisar se transformar muito por dentro para você pegar esse carro nas mãos, se ele ainda não é seu. Então, percebe que ele também é um caminho de desenvolvimento espiritual, de expansão de consciência, que você vai ter que se desenvolver para você pegar esse carro nas mãos. Então, muitas vezes, uma coisa que parece boba, mas que é um grande desejo, é um caminho. Olha lá, Fabiana fez tudo e se sente perdida. Tá tudo bem. A única coisa que você precisa fazer, Fabiana, é não olhar para trás. É não olhar para trás falando assim, nossa, como eu fiz tudo isso, eu vou ter que seguir por esse caminho. Porque é isso que dá a sensação de estar perdida. Você tem que olhar daqui para frente. O que seu coração está te pedindo, mesmo que você... Porque você, né, desenvolveu muitas virtudes. Com certeza, uma pessoa que faz mestrado, doutorado, não, ela desenvolveu muitas virtudes, né? Isso só pode ter sido bom na sua vida. Mas talvez você não use exatamente o que você estudou diretamente, ou talvez use sim, né? Nossa, quantas pessoas eu já atendi em mentoria, assim, que tem uma carreira toda estruturada, que tem muito dinheiro, inclusive, que tá tudo bem na vida da pessoa. E aí é mais difícil sair daquilo, porque se dedicou demais. Só que as nossas missões, elas vão mudando às vezes. A gente vai virando uma nova pessoa e sim, as nossas missões vão mudando. Gente, a mudança é o estado natural de quem tá vivo. Se você não muda, você tá morto. Se você quer ficar parada, se você quer estabilidade, você tá morto. Isso não é característica de quem tá vivo. Então é natural que você queira que a sua alma, que seu coração peça movimento. Lembra disso que eu te falei? Quem tá parado tá morto. Por isso que a pessoa que fica muito tempo no mesmo trabalho, às vezes pessoas com todo respeito, mas que são concursadas, por exemplo, elas começam a ter um processo de degeneração mesmo. Elas começam a degenerar, elas começam a não ter saúde física, elas começam a envelhecer muito rápido, elas começam a ter muita tristeza, alguns transtornos, né? Ficam muito ansiosas, ficam deprimidas. Porque o universo, ele quer que você expanda o tempo todo, né? A mudança é a nossa natureza, o nosso crescimento é a nossa natureza. Então, e dá medo sair desse lugar, principalmente se você escutou muitas coisas, se você sonhou aquele sonho, se você tinha muitas certezas e seguiu aquele caminho, e se esforçou e se dedicou, você fica com pena de jogar fora aquilo ali. E aí você não acessa esse novo caminho que vai te trazer muita felicidade e que é o que teu coração está pedindo para você. Teu coração tem bons caminhos para você, confia nele. Tá. Então, sua missão talvez seja cuidar do seu bebê durante 3 anos. Talvez seja isso. Você não, né? Se esse for o seu desejo do seu coração, siga. Mas se você tiver aí com um bebezinho pequeno, mas quiser desenvolver outras coisas, você também pode. É o seu desejo, é o seu coração. Segue ele. Não tem certo nem errado, tá? Então é isso, amores. Temos muitos trabalhos pela frente, lista de tarefas mágicas. Façam, me contam. Eu espero que vocês tenham feito o cheque mágico ontem, tá? Porque esse exercício é maravilhoso em termos de resultado. Quem não viu vai ter que assistir a live de ontem. Sinto muito, tá lá no meu feed. Ó, fiz faculdade, pós-graduação, hoje trabalho e sonho com coisas bem diferentes. Mas sou muito grata por tudo que foi, exatamente. É sem lamentação, né? É sem se lamentar, sabendo que a gente desenvolveu virtudes, que a gente aprendeu muito com aquilo tudo, mas não tomando decisões baseadas em quanto você se dedicou no passado. E sim, daqui pra frente, o que meu coração tá pedindo? Eu vou seguir. Até amanhã, 7h07, tá? Um beijo, eu vou abrir caixinha. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser falar comigo no direct, me chama. Vai lá na caixinha, faz perguntas também, que eu vou responder, tá bom? Beijo, até amanhã. Compartilha a live, ó. Faz um print aí. E compartilha, convide pessoas, me marquem, hein? Até amanhã.